people were killed today during 3 jihadist attacks in Kuwait, Tunisia, and Lyon, France. The situation in Iraq remains very volatile. Yemen was plunged into darkness today when Al-Qaeda operatives attacked the country's power grid. A massive effort by the National Security Agency to track cell phone calls and monitor email and internet traffic of virtually everyone. We've seen each successive president increasingly rule by executive order. Will Congress fight this dictatorship of secret government? Of course they will. Your class has an incredible window of opportunity to lead in shaping a new world order. There also exists an extraordinary opportunity to form for the first time in history a truly global society. These global corporations, these global banks will be able to create booms for profit, depressions for profit, even wars for profit. We must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. Large populations are difficult to control. That's why the future the globalists have planned will contain us, will constrain us, will eliminate us. Ordinary men and women are too small-minded to govern their own affairs. Order and progress can only come when individuals surrender their rights to an all-powerful sovereign. We have a fog that has descended on our entire nation, the smokescreen of national security, used by government at every level to keep everything they do secret. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order when we are successful, and we will be. We have a real chance at this new world order. Their strength is in secrecy, but our strength is to shed light on what they do in the dark and to stand united against it. Não pode ser o local de origem dos dados. Essa tecnologia é antiga. SEM que dá sim. Está a fim de jogar? Isso é de um filme que foi muito bom. Eu já vi. Rogers, Steven, nascido em 1918. Romanov, Natalia Alianovna, nascida em 1984. É um tipo de gravação. Eu não sou uma gravação, Fräulein. Posso não ser o homem que eu era quando o capitão me levou prisioneiro em 1945, mas eu existo. Você conhece essa coisa? Arnim Zoller, um cientista alemão que trabalhava para o Caveira Vermelha. Ele está morto há anos. Primeira correção. Eu sou suíço. Segunda, olhe ao seu redor. Eu nunca estive mais vivo. Em 1972, recebi um diagnóstico terminal. A ciência não poderia salvar o meu corpo. Minha mente, no entanto, valia a pena ser salva. Em 60.000 metros de bancos de dados. Vocês estão sobre o meu cérebro. Como chegou aqui? Fui convidado.
É a Operação Clipe de Papel. Após a Segunda Guerra, a SHIELD recrutou cientistas alemães com valor estratégico. Pensaram que eu ajudaria a causa deles. Eu também ajudei a mim mesmo. A Hydra morreu com Caveira Vermelha. Corte uma cabeça e 2 surgirão em seu lugar. Prove. Acessando o arquivo. A Hydra foi fundada sob a crença de que não se poderia confiar aos homens sua própria liberdade. O que não havíamos percebido era que se tentássemos tirar essa liberdade, eles resistiriam. A guerra nos ensinou isso. A humanidade precisava entregar sua liberdade espontaneamente. Depois da guerra, a SHIELD foi fundada e eu fui recrutado. A nova Hydra cresceu, um lindo parasita dentro da SHIELD. Há 70 anos, a Hydra secretamente alimenta crises, se beneficia de guerras, e quando a história não coopera, a história é mudada. Isso é impossível. A SHIELD teria impedido. Acidentes acontecem. A Hydra criou um mundo tão caótico que a humanidade está pronta para sacrificar a própria liberdade em troca de segurança. Quando o processo de purificação for completado, a nova ordem mundial da Hydra surgirá. Nós vencemos, capitão. Sua morte significará tanto quanto sua vida. Absolutamente nada. Como eu estava dizendo... O que tem nesse pendrive? O projeto Insight precisa de Insight. Então escrevi um algoritmo. Mas o que faz esse algoritmo? A resposta à sua pergunta é fascinante. Infelizmente, vocês estarão mortos demais para ouvir. Steve, tem um míssil vindo. Balística de curta distância. 30 segundos no máximo. Quem disparou ele? A SHIELD. Sinto muito por ficar enrolando, capitão. Admita, é melhor assim. Nós dois estamos fora do nosso tempo. O século XXI é um livro online. Zola ensinou a Hydra a lê-lo. Registros bancários, histórico médico, padrão de votação, e-mails, ligações, pontuação no SAT. O algoritmo de Zola avalia o passado das pessoas para prever o futuro. E o que acontece? O procedimento já foi iniciado. Você será o novo punho da Hydra. Coloque-o no gelo. You have 10 minutes. Projecting power, confidence. Talk fast, easy, and project. Why do you think I'm here? No, why do you think I'm here? I'm here because I like you. Okay. You know, guys, this is my project. Every little part of this project is me. Every time I poke this dragon, they all fire awake saying things like, "You guys are the best, keep it up, in the name of liberty." And blah, 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 blah. Honestly, I think we can do better. I think, because that implies, like, I've got my own ideas. I think. So can we do better? No, don't say that. Don't put it in the negative, can we? We can. We can do better. I'm here because I like you. If you are receiving this message, then you've been recruited. Welcome to the fight, Patriot. Gray State is less a movie than it is a warning. We do not live in a dictatorship, but we do live in a police state. What we're going to see is the unveiling of this Gray State foisted upon America. The thing that you have to begin to understand about conspiracy theory is that at some point, it's no longer theory. You talk about peak oil, you talk about FEMA camps.
you talk about global warming, you talk about the UN, you talk about the NWO. They're prepping for Megadeth. Last night's declaration of martial law. Once the red carpet gets rolled out for this New World Order program, everything is free game. The bastard of it all is that you've heard of everything. Americans believe that they can't do anything. And day by day, they're becoming correct. It's a game of numbers, and we're losing. Salute everybody that came out to address the real elite, the robber barons that have taken over our society. These are cowardly scum. All right, get down there, folks. Lights down there. Get them. Yeah. We're going to get the other people. Hey, Alex, can we lock in a time with you tomorrow for... I'll be out here like 9 in the morning. What are you guys doing with Ted? You know that dystopian movie you're always talking about on air? Yeah. We're the only ones doing it. So it's what happens if these guys win. And it's the dystopian near future reality we're looking at if we don't embrace liberty. Oh, that's what's called Gray State. Yeah. The oligarchy and these corporate powers, the corporatocracy could overtake our civilization, our society, and in turn our citizens and take away all of our civil liberties and human rights. If you look around, this reminds me of Iraq. We've got the gradual decline of freedom and liberty. That's the Gray State. What the fuck is this wall, and how does it work? So, the wall is just a writing tool. The wall is something that every writer probably does. I don't know how extensive they get. Maybe they're better at synthesizing story than I am. So, I mean, if you want to look at it physically, you have the story here, beginning to end, also up, or top to bottom. So in constructing a story, you'll find out that it works on several levels. There's mythological storytelling, so it's the hero's journey as described by Joseph Campbell. Well, this whole thing has sort of taken on a mind of its own. We're still pretty new to this whole gig, but you know, it is developing. This project has developed momentum that I can't even describe. It has run away from us. Action! Okay, so there are certain points in every story that you can recognize that this is what happens to the character at this point in the story. For example, after Act 2 begins, eventually the midpoint is created, which is the metaphorical inmost cave. So the hero enters the labyrinth to fight the Minotaur, and he emerges with the secret, but the fight isn't over. And that applies to other stories, like the character doesn't have the right idea yet, and is still kind of struggling, but he achieves progress through proactivity and all these things. And then eventually there's the supreme ordeal, which is like the ultimate fight to death. I've seen people shot in the head, I've seen people killed, I've seen people blown up. I've been in combat, I've shot people, I know how combat goes. You die like animals. We die like animals. You bleed out and then you leave a corpse that looks surprised. And that's just how it is. And I witnessed directly how the mentality of the American soldier is being used, and directly how the mentality of the American public is being used. I mean, when you follow a flag, you're going to be manipulated. It's not like following a person or following an idea. You're following a country, and whatever that country says to follow, you're going to do. It is morally reprehensible what we're doing in the Middle East. And if you don't fucking understand that yet, you need to open your eyes, because you are a slave for the most insidious global agenda mankind has ever known, and you are directly responsible for that. At some point, you've got to realize that you're just a dog jumping through hoops for the government.
was it. Great job. Oh, very nice. Who wants to watch? We all do. We see a giant arms race against the American people, but not just here in the United States, worldwide. We see the globalists building a giant police state control grid and calling themselves technocrats. A technocrat is a group of dictators who use technology to control people. We are already beginning to fall to the gray state. We will not bow! We will not bow! This fight is for the future of humanity, and we are in the fight. And it's now time for humanity to restore the Republic and restore freedom and the Bill of Rights and Constitution. It's just that simple. We don't need you to try to educate us on threats. Your Congress commissioned a study that found that our nation is sustained by a vulnerable and woefully outdated power grid. Your commission found that our enemies, and yes, even we, have developed weapons that are designed to bring down this grid. Your peers determined that immediately after the detonation of one of these weapons, we would lose all sources of power. Electricity would cease to exist. The internet would go down, and along with that, the banking system. All clear. Search the room. Just who made you the expert on this? You don't have to be an expert to understand this. You just have to read your own damn findings. According to your report, 90% of the American population will die in the first 12 months. We're done. There are pressing matters that need to be addressed. I want you to pass the SHIELD Act, which will harden the grid in our country. I came here to call you to action. What you got? Some small caliber weapons and a rabbit gun. Let's bag them up. We don't have time for this. You had time to pass the National Defense Authorization Act to give the president the power to declare martial law for any reason, to give him the power to arrest any American by simply accusing them of terrorism, imprisoning them indefinitely without charges and no legal counsel. This was just a funding bill. You have your facts sorely misplaced. What's wrong with you? This doesn't look like some Al-Qaeda hideout. It looks more like my apartment than some mud hut in Fallujah. Think too much, eh? Hearing is over. Who do you think you are coming in to this committee and making a mockery of our elected leaders, Mr. Gray? I'm an American citizen who's fed up with an out-of-control dictatorial government. Don't think, Mr. Gray, that we don't know what you're up to. Stockpiling food, weapons, fuel. The National Defense Authorization Act is there to stop domestic terrorist threats to this country and people like you. I am an American. I am a patriot. You, sir, are nothing but a traitor. I've never seen anything like that in my life. That man's a threat to this country. That little rant will be all over the news tonight. This plays into our hands. The American news media has our narrative. And in that narrative, Charlie Gray is perfectly playing the role of right-wing extremist. The stigma of that label will stop up the ears of the American public faster than any propaganda we could fashion. What if even a small percentage of the population were to awaken? By that time, it'll be too late.
Let's just get word out through the proper channels to the American brass who understand the mission. It seems our testing of certain units has gone well. We'll bring up a few of the Russians and the Chinese and integrate them. That will be the perfect litmus test. A economia vai à bancarrota e é por isso que eu estou aqui. O problema é o plano de sair dessa. E ela só vai piorar o problema e agravar as coisas. Os políticos têm de resistir à vontade... A Guarda Costeira e as organizações de limpeza ambiental estão trabalhando horas extras para limpar o desastroso derramamento de 200 mil litros que deixou quase 50 quilômetros de costas impoluta encharcada de lodo e óleo. Ainda não se sabe quanto tempo vai levar a limpeza disso tudo e quais os efeitos a longo prazo Precisamos fazer alguma coisa rapidamente. As taxas ajustáveis das hipotecas já causaram danos demais e ainda nada foi feito. Agora, com a queda dos preços dos imóveis e o aperto no crédito... Assim como o presidente Nixon fez aos vietnamitas no final dos anos 60... Precisamos fazer alguma coisa rapidamente. As taxas ajustáveis das hipotecas já causaram danos demais e ainda nada foi feito. Osama Bin Laden, a Al-Qaeda, essa gente está aí para nos matar. Todas essas coisas contribuem para o problema da superpopulação. As pessoas não compreendem o perigo que esse país representa para o mundo. Se apenas 15 mililitros fossem liberados e se espalhassem no ar, essa substância poderia matar 1 milhão de pessoas. O petróleo não é apenas uma das razões, mas a principal para irmos à guerra no Iraque. Apesar de que os governos federais estão dizendo, milhares de tropas australianas foram enviadas... Como mencionado nessa história, o aumento dos preços do petróleo é um problema de... Esforços para reduzir as emissões e a poluição são necessários imediatamente para reduzir os efeitos do aquecimento global. Se não reagirmos logo... A política monetária permite que os cidadãos americanos consigam empréstimos de trilhões de dólares sem a capacidade de pagar de volta uma parte que seja. O que os banhistas estavam pensando ao deixarem 10 toneladas de lixo na praia nesse final de semana do feriado do Dia do Trabalho? A questão o tiroteio aconteceu em um estacionamento de supermercado em plena luz do dia com dezenas de pessoas ao redor. Sim, eu não pude acreditar. Fiquei chocado. Eu estava ali de pé e ele veio atirando. Tem muita gente aqui. Eu vi cair, eu falecer e está naquele ponto em que não iremos nos recuperar. O tiroteio neste local, bem aqui onde estão todos os cartuchos das balas, em seguida fugiu naquela direção. Temos o direito de dirigir quando, onde e o que quisermos, mas precisamos entender os efeitos da emissão de carbono e perceber os danos ambientais que os carros estão causando ao nosso planeta. A Al-Qaeda está por todo o Iraque. A administração do presidente dos Estados Unidos vai provavelmente dobrar a recompensa. O assassino BTK confessou ter matado 10 pessoas e hoje à noite... Os Estados Unidos vão enviar mais tropas. A população mundial cresce mais de 70 milhões de pessoas por ano. Ao mesmo tempo, nossos recursos naturais estão diminuindo. Petróleo, carvão, gás, água. E com o desenvolvimento do terceiro mundo, estamos criando uma bomba relógio. E apesar de sabermos que as florestas são essenciais para reduzir as emissões de carbono, continuamos a cortá-las, seja para a construção de casas, agricultura, energia alternativa, ou apenas para móveis inúteis, em vez de realmente ficarmos juntos e lutar por algo. Lutar contra o aquecimento global, contra a agitação política e social. Nossos políticos estão usando as mesmas técnicas de ajuda duvidosas para reeleições mais e mais. O que precisamos é mudar. Não podemos aguentar mais isso. Por que aceitamos isso? Porque somos uma sociedade construída sobre vontades e não necessidades. O que nos ensinam a querer desde a infância? Grandes contas bancárias, carros velozes, televisões de plasma, lipoaspiração, cirurgia estética. Será que isso ajuda alguém? Não. O que é isso? Isso é ego. Isto não ajuda o mundo. Nós precisamos nos unir. Não precisamos ser indivíduos. Precisamos nos tornar um todo. Como um país, como um mundo. Precisamos de alguém que se posicione por alguma coisa. Precisamos de alguém que acredite em si mesmo e acredite em ações, mudando a maneira que vemos o nosso mundo. O problema é o plano de sair dessa. Ela só vai piorar o problema e agravar as coisas. Portanto, entendo a situação nesse momento. Os políticos não foram preparados para fazer coisa alguma. Precisamos fazer algo rápido. As taxas ajustáveis das hipotecas já causaram danos suficientes e nós não vimos nada até agora. Nós estamos olhando para o impacto. Pense
Você pensou em incendiário havia terminado seu trabalho, pense novamente. Com esta aventura mais recente, ontem à noite, no subúrbio de São Francisco, bombeiros combateram. Mais baixas quando uma bomba na mira da estrada matou 3 soldados. Seu tempo em guerras religiosas, lutando pelo controle dos recursos naturais. Alguém pode fazer isso? Bom, eu não sei. Tem alguma ideia? Somos tão preciosos, não somos? Todos têm que viver, todos têm que ser felizes. É uma piada. É uma piada completa. A humanidade não pode sobreviver aos próximos 100 anos. Os fatos não mentem. Precisamos de alguém que represente alguma coisa. Precisamos de alguém que acredite em si mesmo e acredite em ação. Acredite em ação positiva. É uma piada completa. Assim como o presidente Nixon fez com os vietnamitas no final dos anos 60. Osama Bin Laden, Al-Qaeda, essas pessoas estão por aí para nos matar. As pessoas são... Todas essas coisas contribuem para o problema da superpopulação. As pessoas não compreendem o perigo que este país cria para o mundo. Se apenas 15 mililitros forem liberados e se espalharem no ar, essa substância química poderá matar sobre a sociedade e as pessoas no sentido humanitário. Precisamos de mudanças para proteger o nosso modo de vida, eliminar as chances de acabar com a nossa classe média. Tessalonicenses diz dar uma olhada que quando ainda estávamos convosco, isso lhes mandamos, que se alguém não trabalhar, também não deverá comer. A população mundial cresce mais de 70 milhões de pessoas por ano. Isso é loucura. E por que aceitamos isso? Porque somos uma sociedade construída sobre vontades e não necessidades, o que nos ensinam desde a infância. Grandes contas bancárias, carros velozes, televisões de plasma, lipoaspiração, cirurgia estética. Será que isso ajuda alguém? Não. O que é isso? Isso é ego. Precisamos de alguém que se posicione por alguma coisa. Precisamos de alguém que acredite em si mesmo e acredite em ação. Acredite em ação positiva, mudando a maneira que vemos o nosso mundo. Portanto, isso é o que eu farei. Meu nome é Evan Dreams. Por que não? Bata rápido, bata forte. Vamos encarar os fatos. Se pudéssemos matar todo mundo no terceiro mundo, as pessoas com câncer, as pessoas que estão sugando os nossos recursos, talvez... O tiroteio neste local vem aqui onde estão todos os cartuchos das balas. Em seguida, fugir daquela direção. Eu quero dizer, a sobrevivência do mais apto é uma teoria real. É uma maneira de criar equilíbrio. Eu não acredito em Deus. Eu acredito no que eu vejo. Na dor e no sofrimento que eu vejo. Eu acredito que quando eu saio para a rua e vejo alguém que não pode alimentar esse filho, sou com seus colegas. Não podia fazer nada. Tudo que você conseguia fazer era falar. Que droga! Droga! Saia com as mãos pra cima! Abra aqui atrás! Uou!
novas informações no nosso boletim de notícias. Dezenas de moradores e policiais de Tenderville hoje cedo. Essas são as nossas imagens. É uma espiral descendente até o fim de todos os tempos. E não há chance de que consigamos sobreviver. Quer dizer, 70 milhões de pessoas a cada ano são trazidas para essa terra. E o que elas estão fazendo? Sugando nossos recursos. Há pessoas demais. Então o que vamos fazer? Deixá-las? Vamos matá-las. Nos livrar delas. Ótimo. Obrigado. Obrigado por se manifestarem. Mas querem saber de uma coisa? Nós podemos. Agora nós podemos. Então, olha, desculpa. Não mais. Não mais. E é isso que eu vou fazer. Por que não? Esse é o meu plano. E é isso que eu vou fazer. Vamos limpar o mundo. Talvez com isso o restante de nós possa se manter um pouco mais vivo. Então, talvez isso seja o que vai fazer no futuro. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Eu vou fazer uma limpeza. Dar mais espaço por você. Eu vou apresentar a minha própria marca de controle populacional por você. É isso aí.